Existe um jargão por aí que diz que a vida, esta vida aqui, esta vida material, é o maior dom de Deus. Não é verdade? Esta vida material é um dom de Deus, mas não é o maior. É um dom de Deus. O maior dom de Deus é o céu. E precisamos educar os nossos filhos, não para serem materialistas, para olharem somente para esta vida e achar que esta vida vai dar tudo e vai dar a felicidade, porque ela não é capaz disso. Quando a gente espera pouco desta vida, a gente consegue até ser feliz aqui. Mas se a gente espera demais desta vida, nós só somos capazes de acumular frustrações. Se a gente espera que esta vida vá nos dar tudo, toda a felicidade, nós terminamos frustrados. E é esse o primeiro passo para o caminho das drogas, para a bebida, para a violência, para o divórcio e para tantos males que afligem as nossas famílias. Vamos educar os nossos filhos para o céu. Esse, em resumo, é aquilo que eu e o Padre Zé Augusto tentávamos dizer através das duas palestras que já foram realizadas até agora. E eu gostaria agora, então, se nós vamos falar de educar os filhos para os valores, nós precisamos olhar bem para dois papéis bem definidos dentro da família, que é o papel do pai e o papel da mãe. Então, hoje, nós queremos olhar para o pai e para a mãe. Eu vou fazer uma palestra sobre a figura da mãe, agora de manhã, é essa palestra, e na parte da tarde eu irei fazer uma palestra a respeito do pai. O que é que se espera de uma mãe e o que é que se espera de um pai para a educação dos seus filhos. Agora vamos então falar da mãe. O Padre Zé Augusto já iniciou esse trabalho colocando a belíssima figura daquela mãe dos 7 macabeus. Aquela mãe destemida, aquela mãe cheia de Deus que não teve medo nenhum de oferecer a Deus a vida e a morte dos seus filhos. Vamos então olhar para a figura da mãe e quando nós queremos olhar para a figura da mãe, a primeira coisa que nós temos que compreender, meus irmãos, é que a diferença entre um homem e uma mulher não é uma invenção da sociedade e nem é uma invenção das culturas. A diferença entre homem e mulher é uma diferença desejada pelo Criador, desejada por Deus. E não se trata somente de uma diferença física, genital até. Não, trata-se de uma diferença mesmo, o que é uma mulher e o que é um homem. Homem e mulher são diferentes. E é por isso que, se nós queremos educar os nossos filhos, nós precisamos ter alguém que assuma o papel espiritual de mãe e alguém que assuma o papel espiritual de pai. É importante nós compreendermos isto. Somente nós, seres humanos, que temos alma, que temos espírito, somente nós temos pai espiritual e mãe espiritual. Os bichos, os animais, não são capazes de ter pai e mãe espiritual. Eles têm reprodutores, não é isso? É aquele que é o reprodutor, a reprodutora, a mãe que reproduz, o pai que reproduz, mas eles não têm um papel espiritual. O touro, né? O touro e a vaca que vão produzir o bezerrinho, eles são reprodutores. Mas não existe o papel espiritual da mamãe vaca. Entende isso? E não existe o papel espiritual do papai touro. Não há esse papel espiritual. Somente nós, seres humanos, é que temos esse papel espiritual e isto é desejado por Deus. Agora, o que é que nós vemos hoje na nossa sociedade? O que nós vemos na sociedade atual é que esses papéis estão cada vez mais confusos, e não somente isso, a sociedade tem feito de tudo para eliminar as diferenças. Porque é como se a diferença entre o homem e a mulher
fosse uma maldade inventada pelo diabo. Vejam que é exatamente esta mentalidade que está no mundo moderno. A sociedade na qual nós vivemos quer abolir a diferença entre o homem e a mulher. Só que acontece, gente, que isso é uma abominação aos olhos de Deus. A mulher tem a sua identidade e tem o seu papel de mãe. O homem tem a sua identidade e tem o seu papel de pai. E todos nós, veja bem, todo homem e toda mulher maduros, se querem ser verdadeiramente maduros, devem assumir esse papel. Mesmo que você não seja mãe biológica, mesmo que você nunca tenha tido um filho das suas entranhas, sangue do seu sangue, você precisa ser mãe. Isso vale para todas as mulheres da face da terra, inclusive as irmãs consagradas, inclusive as virgens consagradas. Não existe mulher madura que não seja mãe. Se você quer florescer como mulher, você precisa ser mãe. Assim também os pais. Se você quer florescer como homem, você precisa ser pai. O padre não tem filhos biológicos e, no entanto, ele precisa ser pai. Aliás, a própria palavra padre quer dizer isso, pai. Se ele quiser ser um homem maduro, ele precisa assumir um coração de pai. Então vejam, meus irmãos, quando nós olhamos para esses dois papéis espirituais, de pai e de mãe, nós estamos olhando o que é que você deve fazer para florescer como pessoa madura diante de Deus e dar fruto. Porque nenhuma vida é estéril. Ninguém foi chamado a esse mundo para ser estéril. Ninguém veio à terra para não produzir fruto, para não gerar filhos. Todos nós viemos para ter filhos. Todos nós viemos para ter filhos espirituais, pelo menos. E aliás, não é só pelo menos, ter filhos espirituais é muito mais importante do que ter filhos biológicos. Por quê? Porque, eu falei, os animais também são capazes de ter filhos biológicos. Os animais também são reprodutores, mas nós, somente nós, felizes nós, seres humanos, somos capazes de ter filhos espirituais. Por isso, precisamos nos deter diante deste papel, destes papéis espirituais de pai e de mãe. Mas eu disse para vocês que a figura de pai e a figura de mãe não são uma construção da sociedade. Como é que eu provo isso? Foi feito um estudo por dois psicólogos, Vergot e Tamayo. O padre Antônio Vergot é um grande psicólogo, e ele, junto com Tamayo, fizeram um estudo que está publicado em inglês, infelizmente, porque vocês sabem que português é código de guerra, né? Quase nada se publica em português. Mas está publicado. O padre Antoine Vergot, ele é um padre francês, ele fez uma pesquisa no mundo inteiro para descobrir qual é o perfil de pai e de mãe que as pessoas têm. E ele fez isso em todos os continentes. Ele foi à África e fez uma pesquisa nas tribos, ele foi à Europa, ele foi à Ásia, ele veio à América Latina e foi à Oceania. Em todos os continentes, eles fizeram uma pesquisa científica, ou seja, algo empírico, com tabulação de estatísticas. E o que é que eles queriam descobrir com esta pesquisa? Eles queriam descobrir o que é um pai e o que é uma mãe para o ser humano, em seja qual for a sociedade, seja qual for a cultura, seja qual for o tempo. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades, existe um papel espiritual de pai e um papel espiritual de mãe. O padre Vergot diz assim:
quando as pessoas eram entrevistadas, muitas delas pronunciavam frases mais ou menos assim: eu nunca tive uma mãe de verdade. Eu nunca tive um pai de verdade. O que quer dizer uma mãe de verdade? O que é que eles querem dizer com esta palavra de verdade? As pessoas não sabiam dizer na prática, mas é que atrás desta frase, eu nunca tive uma mãe de verdade, eu nunca tive um pai de verdade, existe a concepção de que ser pai e ser mãe é muito mais do que colocar um filho no mundo. É muito mais do que gerar biologicamente um filho. É isso, essa a realidade que está atrás. E isto é uma realidade no mundo todo. É isso que eu quero que você enxergue. Não é que nós cristãos, católicos, que recebemos a catequese, nós achamos que ser pai é uma missão espiritual e ser mãe é uma missão espiritual. Não, o ser humano no mundo inteiro, esse é o resultado da pesquisa do padre Vergot. O ser humano no mundo inteiro reconhece que ser pai e ser mãe não é simplesmente, desculpe a palavra, mas eu vou usar a palavra que de propósito é meio animal mesmo, não é simplesmente parir um filho, não é simplesmente isso. Ser mãe não é parir um filho. Ser pai não é simplesmente fecundar uma fêmea. Isso não é ser pai, isso não é ser mãe no sentido espiritual e verdadeiro da palavra. As pessoas do mundo inteiro têm esta concepção: eu não tive um pai de verdade, eu não tive uma mãe de verdade. Quer dizer que ser mãe e ser pai é uma missão espiritual. E o que é ser mãe, espiritualmente falando? Eu falei que eu iria dizer nessa palestra o que é ser mãe. E você já está inquieto. Fala logo, padre, que suspense é esse? Mas é que eu preciso primeiro dizer para você de onde é que eu estou tirando essas coisas. Eu não estou tirando da minha cabeça. Aliás, eu nem trouxe Bíblia para essa palestra de propósito. Eu não trouxe a Bíblia porque eu quero que, em primeiro lugar, vocês saibam que a reflexão que eu estou fazendo aqui hoje não é uma reflexão somente para os católicos, para os cristãos e para quem crê na palavra de Deus, é para todo homem e para toda mulher de boa vontade, porque é fruto de uma pesquisa científica. Essa palestra serve para quem não é católico e quer ser mãe de verdade, para quem não é católico e quer ser pai de verdade. O padre Vergot descobriu uma coisa com relação à mãe. Mãe significa sempre uma disponibilidade afetiva. As pessoas expressam isso quando falam da mãe. As pessoas sempre dizem frases assim como: a minha mãe está sempre de braços abertos para me acolher. A minha mãe é o colo onde eu posso me deitar. A minha mãe é aquela que me compreende. A minha mãe é aquela que entende. Então vejam, a primeira característica de uma mãe é esta realidade acolhedora. Mãe é colo, é aconchego. Mãe é útero, no qual eu posso me refugiar, por assim dizer. Não que a gente vai entrar de volta na barriga da mãe, mas a mãe tem sempre esta ideia de aconchego. E a mãe é também uma outra característica da mãe. Então a primeira é disponibilidade afetiva, ela está aberta, é um coração aberto. A segunda característica da mãe é amor incondicional. O que quer dizer isto? Quer dizer que a mãe, verdadeiramente mãe, ela não põe condições para amar o seu filho. Ela ama o seu filho, seja ele como ele for. Nós vemos isso nos dias de visita nos presídios.
A senhora não tem vergonha de ter um filho assim? Ela diz, é meu filho. Não importa o que ele tenha feito, é meu filho. Sempre. É amor incondicional de mãe. Mãe ama, não importa o que o filho faça. Não quer dizer que a mãe aprova tudo que o filho faz. Entende isso? Não quer dizer que a mãe aprova o que o filho faz, mas a mãe, ela ama, mesmo quando o filho erra. É um amor incondicional. Essas são as duas características básicas da figura de mãe: disponibilidade e amor incondicional. Agora, qual é o problema? O problema, meus queridos, é que no meio dessa confusão da nossa vida entra uma coisa chamada movimento feminista. O movimento feminista, ele inicialmente não é mau. O que quer dizer o movimento feminista? O movimento feminista é um movimento que iniciou numa luta muito justa. Eu quero enfatizar isso bastante no início da palestra, não é? Uma luta justa. Qual era a justiça do movimento feminista? O movimento feminista é justo porque ele quer dar às mulheres os mesmos direitos civis do homem. Mesmo direito civil quer dizer o seguinte, que as mulheres devem ser tratadas com os mesmos direitos fundamentais do homem. Uma mulher, ela é uma cidadã, ela paga os seus impostos, ela tem os seus direitos como os homens, portanto, ela deve ser tratada com igual dignidade. A mulher pode votar, a mulher pode participar da vida pública e política do país, a mulher tem o seu lugar na sociedade, e isso é uma conquista extraordinária e maravilhosa do movimento feminista. Só que o movimento feminista, que inicialmente era cristão, foi feito por mulheres cristãs, foi raptado nos últimos tempos por mulheres ateias. E não somente mulheres, porque tem homens também no movimento feminista que são ateus. E nessa visão ateia, o que é que eles pensam? Eles querem acabar com a diferença entre homem e mulher. Então, por exemplo, se nós fizermos uma pesquisa em qualquer país do mundo, nós iremos ver o seguinte: se nós formos olhar o salário médio dos homens e o salário médio das mulheres, o salário médio dos homens é sempre superior ao salário médio das mulheres. Ou seja, os homens são mais bem remunerados do que as mulheres. Então o movimento feminista atualmente diz assim: isso é injusto. Nós temos que acabar com isso, e por isso o movimento feminista tem feito de tudo para que a mulher se liberte. Só que para que a mulher se liberte no seu emprego, na sua carreira, para que ela consiga ganhar a mesma coisa que os homens ganham, existe um preço altíssimo que a mulher tem que pagar. Ela, de alguma forma, tem que deixar de ser mãe. E delegar a sua maternidade para outras instâncias. Para a creche, para a babá, para a avó, para alguém que cuide da criança, porque ela tem que fazer carreira. Ela entrou num esquema de competição em que ela precisa ganhar a mesma coisa que o marido ganha, porque senão ela se sente menos. Ela se sente inferior. E vejam que aqui está o drama atual das mães. Aqui está o drama moderno da mãe do século 21. Eu me lembro claramente de um atendimento que eu fiz alguns anos atrás. Uma mulher jovem, senhora casada, com seus 20 e poucos anos, casada, ela ainda não tinha filhos, e ela vivia um drama tremendo.
Veja só o drama, vou dar esse exemplo, e daí nós podemos jogar uma luz em cima de tantos outros exemplos. Qual era o drama que ela vivia? O drama que ela vivia era o seguinte: número 1, ela rejeitou a figura de mãe que ela teve. Ela não queria ser igual à mãe dela. Como era a mãe dela? A mãe dela era dona de casa. A mãe dela viveu a vida para cuidar da casa e para cuidar dos filhos. Ora, uma mulher que cuida da casa e cuida dos filhos tem uma consequência muito clara. Ela tem uma dependência muito grande do marido, e essa dependência se manifesta de forma bastante concreta numa coisa chamada dependência econômica. A mulher tem que, se ela não trabalha, qualquer coisa que ela queira fazer, ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro, qual é a fonte do dinheiro? É o marido. Então ela tem que se desdobrar na arte de conseguir dinheiro do marido. E isto, quer queira, quer não, meus irmãos, de alguma forma, é uma espécie de submissão. Isso é uma submissão, não tem dúvida nenhuma. Porque o dinheiro é dele, de alguma forma, é ele quem controla as entradas e as saídas do caixa. Ora, se a mulher está dependendo economicamente, ela vive sempre uma espécie de estado inferior, porque ela sempre precisa e depende economicamente do marido. E é isso que leva muitas mulheres a trabalhar. Esse fenômeno que nós temos hoje, por exemplo, de senhoras que passaram a vida inteira, não é, como donas de casa, e agora, depois de um certo período, precisam se dedicar a trabalhos como, por exemplo, o porta a porta da Canção Nova. As evangelizadoras porta a porta da Canção Nova, que vão por aí e distribuem os produtos Canção Nova, e tantas outras atividades porta a porta de outras empresas que vocês conhecem, não é? Empresas que vendem perfumes, maquiagens, shampoos, cosméticos, também outros artigos, todo tipo de compras e de vendas de camisetas, sapatos, chaveiros, utensílios domésticos. Por que é que muitas mulheres se dedicam a essa atividade de venda porta a porta? Porque é uma forma de ter uma entrada econômica independente do marido, de não precisar pedir para ter dinheiro. Isso é um fenômeno bastante interessante, e eu reconheço, é verdade que as mulheres de alguma forma precisam de uma certa independência econômica. Então, e agora, padre, o que fazer? Não é? Se as mulheres não trabalham, elas ficam dependentes dos seus maridos. Mas se elas trabalham, ao mesmo tempo, existe uma frustração do seu papel de mulher. E eu estava contando para você o caso dessa jovem senhora com 20 e poucos anos. Ela rejeitou a figura da mãe, a mãe que sempre trabalhou em casa e foi do lar, sempre foi dona de casa a vida inteira. Ela não queria aquela dependência, também porque o pai dela era muito agressivo, e ela viu que a mãe passou a vida inteira sofrendo, subjugada pelo marido que era muito agressivo. Ela não queria aquilo para ela, por isso ela rejeitou a figura da mãe e resolveu então fazer universidade, conquistar o seu diploma e ter um emprego. Mas ela estava muito bem em termos de carreira. Aliás, ela estava ganhando até mais do que o próprio marido. Os dois, o jovem casal, recém-casados, ela ganhava mais do que ele. E estavam bem economicamente. Só que tinha um problema. E é para isso que ela me procurou no atendimento. Ela se sentia muito frustrada. Muito frustrada porque não era aquilo que ela queria. Ela não queria aquela figura de dependência da mãe, ser igual à mãe,
mas ela queria ao mesmo tempo ter tempo para a sua casa. Ela se sentia satisfeita de cuidar da sua casa. E quando ela chegava do trabalho e tinha que cuidar da casa, mesmo o marido ajudava a lavar louça, ajudava a lavar roupa, o marido era muito compreensivo e ajudava, mas ela se sentia de alguma forma frustrada, porque ela via que ela não era uma boa dona de casa. O modelo da mãe que estava perturbando. E não somente isso, ela via que neste ritmo, como é que ela ia engravidar e ter um filho se ela não tinha tempo para o filho? Como é que ela ia ter um filho se ela não estava dando conta da casa? Imagina uma criança, como é que ela ia fazer? Então essa frustração como mulher, e aqui, gente, está o drama da mulher atual. Até agora não dei resposta nenhuma. Não dei solução nenhuma, eu só coloquei o problema. Mas por que esse problema, gente? O problema está justamente nessa falsa premissa de que o homem e a mulher têm que ser iguais. Não é verdade? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e eu li esta pesquisa num livro escrito por uma mulher chamada Karen Lucas. Nessa pesquisa nos Estados Unidos, foi descoberto que as mulheres se sentiriam muito mais satisfeitas se elas pudessem ter um emprego. Vejam só, vejam aqui, começamos a enxergar uma solução no fim do túnel. As mulheres se sentiriam muito mais satisfeitas se elas pudessem ter um emprego em que elas dispusessem de parte do seu tempo para a família. As mulheres estavam dispostas, as mulheres americanas, estavam dispostas a ganhar menos, a ter um emprego onde elas ganhassem menos, mas que tivessem mais tempo para a família. E quais eram os empregos prediletos para esse tipo de opção? Eram empregos em que a pessoa trabalhasse meio período, ou então empregos onde a pessoa fosse seu próprio patrão e pudesse fazer o seu serviço pela internet, em casa mesmo, ou empregos em que a pessoa, de alguma forma, pudesse fazer o seu horário. Esses são os empregos preferidos pelas mulheres e que fazia com que elas se realizassem, porque, sendo assim, elas tinham um pouco mais de tempo para dar para os filhos, um pouco mais de tempo para dar para a família, de tal forma que elas podiam optar por não trabalhar naquele período em que o filho estava em casa. Se o filho estuda de manhã, como é a maior parte das escolas americanas, o filho estuda, sai de casa de manhã, almoça na escola e volta no meio da tarde. Ela trabalhava naquele período da ausência do filho, mas tinha a possibilidade de estar em casa. Ou seja, existe um preço a ser pago. Meus queridos, a realidade é esta. A primeira realidade é esta: as mulheres, para que elas possam se realizar como mulheres, elas precisam realizar aquilo que está no coração de toda mulher, que é ser mãe. Ser mãe. Não entre, mulher, você, não entre em rivalidade com o seu marido para querer um salário igual ao dele. Você vai pagar um preço muito alto, esse é o dinheiro mais caro do mundo. Compreenda isto, mulher. Se você quer ganhar a mesma coisa que o seu marido e concorrer com ele em termos de carreira e de trabalho, em termos profissionais, se você quer ser igual ao seu marido em termos de dinheiro, saiba de uma coisa: tem todo um lado da sua personalidade de mulher que ficará eternamente insatisfeito. É a mãe. Agora, se você quer ser mulher madura, você precisa de alguma forma realizar a sua maternidade. Significa o quê? Esta disponibilidade para os filhos. Agora, o que é que nós queremos hoje, homens e mulheres modernos? Nós queremos um milagre. Nós queremos
que os nossos filhos sejam educados, mas não queremos pagar o preço de educar os nossos filhos. Aqui que está o negócio, gente. Nós temos que compreender que existe uma escolha a ser feita, existe um preço a ser pago. Se você escolhe, mulher, se você escolhe a sua carreira em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, saiba, você pagará um preço. Isso é fatal. Você pagará um preço. E o preço qual é? É da sua frustração pessoal, de não se realizar plenamente como mãe. Por quê? Porque você, antes de tudo, é uma profissional. E só em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, mãe. Eu não estou fazendo escolhas por você. Eu só estou dizendo o preço que você paga com as suas escolhas. Agora compreenda, mãe, que não há possibilidade de você educar o seu filho se você não investir tempo. Isso é uma coisa que não somente a mãe, mas o pai tem que também compreender, e eu vou insistir nisso na palestra da tarde, em que eu falar do papel do pai. Gente, se você quer ter filhos e você deseja se realizar como pessoa humana, eu já disse para você, se você quer ser homem de verdade e mulher de verdade, você precisa ser pai, você precisa ser mãe. Então, se você quer se realizar, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, saiba de uma coisa: ou você investe tempo para os seus filhos, ou você será uma mãe frustrada, ou você será um pai frustrado. Não adianta, não tem para onde fugir. Não existe essa mágica. Filho não é um negócio que você põe na tomada e funciona sozinho. Filho é alguém com quem você convive com seu filho, ou você dá tempo para o seu filho, ou você está com o seu filho, ou então não se preocupe, alguém estará no seu lugar. Alguém vai tomar o seu lugar. Então, saiba que as escolhas têm suas consequências. Nós temos um preço, e o preço que é pago com as nossas escolhas é esse. Então vamos entender aqui o que é que o Padre Paulo está fazendo. Eu quero que você compreenda que com esta palestra eu não quero mãe, mulher, você, se você é solteira, se você é casada, se você é mãe ou se você ainda não é mãe, se você escolheu o celibato ou se você escolheu o casamento, não me interessa a sua condição de vida. Eu não quero aqui escolher por você. Eu não estou escolhendo sua vida, eu só estou colocando às claras, em cima da mesa, o preço das suas escolhas. Se você escolhe um caminho de competitividade com o seu marido, em que você, a todo custo, quer ganhar o mesmo dinheiro que ele ganha, você vai pagar um preço com isto. E os seus filhos vão pagar um preço. O preço que você vai pagar é de insatisfação, porque você não vai se realizar suficientemente como mãe. E o preço que seus filhos vão pagar é que eles não vão ter a presença materna acolhedora. E quero aqui falar um pouco desta consequência do preço dos filhos, pago pelos filhos. O padre Vergote chegou nessa grande pesquisa psicológica dele, chegou a uma conclusão interessantíssima. Ele descobriu que os esquizofrênicos e os criminosos não têm figura de mãe. Se você vai analisar um esquizofrênico, se você vai analisar um criminoso perverso, um malfeitor, não somente um cara que cometeu um crime, mas aquele que tem a mente perversa, entendeu? Aquele que tem a mente doente, um psicopata, aquele que é criminoso por perversão patológica. Estas pessoas não têm figura de mãe. Ou seja, não tiveram aquela experiência de amor, de aconchego, aquela experiência da mãe protetora. É por isso que, por exemplo, educar filhos em reformatórios
onde o filho é educado sem uma presença de mãe, de carinho e de aconchego, não funciona. Por quê? Porque se ele não tem uma figura de mãe que o acolhe e que o ama na vida, ele será uma pessoa agressiva ou será então um esquizofrênico. Na pesquisa do padre Vergote, os esquizofrênicos têm sempre uma figura de mãe como se fosse um juiz. Aquela mãe julgadora, aquela mãe que não é mãe, mas é uma megera. Aquela figura de mãe que não é acolhedora, que não é colo, que não é carinho, é a ausência total de uma figura correta de mãe. Então vejam que isso tem consequências para os seus filhos. Agora, eu fico perguntando, será? Eu só estou perguntando, porque eu não tenho dados para isso, não foi feita pesquisa aqui no Brasil. Mas será que não existe uma ligação entre o crescimento da violência e da agressividade na nossa sociedade e a ausência de nossas mães dentro das famílias? Vejam, eu não estou falando, entenda uma coisa, é importante que vocês se lembrem que quando eu falo de mãe, eu falo de pai, eu não estou falando do pai e da mãe biológicos, eu estou falando do pai e da mãe espirituais. Muitas vezes o pai e a mãe espiritual foram os avós, muitas vezes o pai e a mãe espiritual foi alguém que assumiu o papel de mãe, assumiu o papel de pai. Isso também funciona, isso também serve. É claro, não é aquilo que não é a ordem natural das coisas, mas tem como consertar. Se você pode ser pai espiritual, se você pode ser mãe espiritual, seja. Mas é importante que você compreenda, nossos filhos precisam ter mãe. Nossos filhos precisam ter este aconchego, esta compreensão, essa referência de amor incondicional. Se vocês querem que seus filhos cresçam, é necessário dedicar tempo para eles. Então, uma opção, eu não quero fazer escolhas por você, mas uma opção que as mulheres podem tomar é esta, de compreender que o caminho não é o caminho de rivalidade com os próprios maridos. Você não pode ficar rivalizando com seu marido, dizendo assim, eu ganho mais do que você, quem manda aqui sou eu, quem é que está pagando as contas? O caminho não é esse. Muitas mulheres querem essa independência econômica e querem uma rivalidade com o próprio marido, querendo se colocar acima do marido. Isso não quer dizer, por exemplo, pode acontecer, que numa família a mulher tenha mais oportunidade do que o marido e termine ganhando um salário maior do que ele. Se você ganha um salário maior do que o seu marido, não fique incomodada com isso, entende? Eu não estou dizendo que é para você se incomodar com isso, não. Louvado seja Deus. Não interessa quem ganha mais, o importante é que marido e mulher não podem ser rivais, não podem ser competidores. Eu ganho mais do que você, quem manda aqui sou eu. Não, o marido e a mulher devem viver numa comunhão tal, mesmo que eles sejam casados no civil, em separação de bens, eles devem viver na comunhão de bens. Na prática espiritual deve haver comunhão de bens, gente. Eu entro em certas casas, certos casais, é uma coisa impressionante, eu não entendo como é que se vive isso. A mulher diz, não, esse abajur é meu, aquele abajur ali é dele, ele que comprou. Essa máquina de lavar roupa é dele, ele que comprou. Agora a máquina de lavar prato é minha, fui eu quem comprei. Se eles se divorciarem amanhã, eles não vão ter dificuldade nenhuma de saber o que é de quem, porque eles nunca tiveram nada em comunhão. Isso é uma coisa apavorante, eu nunca vi um negócio desse, isso não existe, gente. Se o casal é casal, o casal não pode ter essa coisa de separação, não interessa quem ganha mais, tem que haver esta comunhão. O homem e a mulher devem viver numa comunhão onde tudo seja dos dois. Já casam separados, está dizendo o padre Cleidimar, já casaram separados, já estão prontinhos para divorciar. Mentalmente, espiritualmente, já estão abertos para a separação.
Então, gente, saiam dessa rivalidade. E a mãe, ela precisa ser este aconchego, esse ponto de referência de amor e de carinho para os seus filhos. Então, nós temos essa grande dificuldade. Se você não tem condições, por exemplo, existem famílias que vivem uma situação dramática, por exemplo, do marido está desempregado e a mulher está trabalhando. É evidente que ela não vai deixar de trabalhar, gente, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo isso. Eu não estou falando, entende? Não deixe de trabalhar. Se é você que é a fonte de sustento da sua família, não se sinta preocupada com isso, e o seu marido não se sinta humilhado com essa realidade. Que ele esteja em casa também uma parte do tempo, fazendo esse papel de presença, como nós iremos ver, uma presença paterna na parte da tarde. É importante que os filhos tenham convívio com os pais. Mas essa coisa dos dois, o pai e a mãe, trabalharem, estarem o dia inteiro fora de casa, e deixar o filho à mercê da internet, à mercê da televisão, isso tem um preço. Isso tem um preço. O problema é que nós não temos mais ideia da satisfação que é ser pai, da satisfação que é ser mãe. Gente, existe uma realização em ser pai. Não tem só o preço, tem também o ganho. Não existe somente o custo, tem também o benefício de ser mãe, a alegria de ser mãe e a alegria de ser pai. Quando nós temos um filho, quando nós trazemos um filho ao mundo, nós precisamos ser assim. Só que na mentalidade do casal moderno, o casal moderno olha os filhos como se fosse uma coisa que atrapalha. Os dois vão passear, não são capazes de levar os filhos juntos para passear. Ah, não, eles vão atrapalhar. Aí descarrega o filho com a babá, com a vizinha, com a avó. Eu não digo que eles possam deixar os filhos com a avó ou o avô, os avós, para eles curtirem os netos. É claro, isso é uma coisa muito boa, não é verdade? Os avós adoram isso, gostam muito, sabem curtir os seus netos, isso também faz parte da vida. É uma alegria poder curtir os netos. É uma alegria poder ter os netos em casa, não tem dúvida nenhuma. Só que eu não estou criticando se você de vez em quando faz isso. Eu só estou criticando a mentalidade de quem não vê a alegria de passear com o próprio filho, de quem não vê a alegria de viver por aí, não é? Vamos sair para comer um sanduíche juntos, vamos para uma pizzaria juntos, vamos comer um cachorro-quente na esquina juntos, vamos para a praça, vamos para a praia, vamos para algum lugar juntos. O casal moderno parece que olha para os filhos como algo que atrapalha e não como uma realização. Gente, que beleza e que alegria ver os filhos crescerem e crescerem na companhia com os pais. A alegria de ter nos filhos amigos com os quais eu convivo, com os quais eu me divirto. Parece que se olha para o filho, se olha para a filha e lá vem, né? Lá vem problema. Não, gente, não é problema, é alegria. E se você quiser se realizar como homem e como mulher, você precisa ser pai. Se você é solteiro, se você é celibatário, se você não tem filho e não tem filha, se Deus não deu a você essa possibilidade, se você tem um problema de esterilidade e não consegue engravidar, se vire, vai atrás de filho espiritual. Você precisa ser mãe, você precisa ser pai. Ninguém nasceu para ser estéril. O amor não é estéril, gente. O amor dá fruto. Nós precisamos ser pais e mães e ser alegres de ser pai e alegres de ser mãe.
Eu me lembro quando eu tive o meu primeiro sobrinho, foi o Lucas, que hoje já é um adolescente. Eu me lembro a alegria quando ele estava aprendendo a falar e pela primeira vez ele olhou para mim e disse: tio. Meu coração parece que cresceu naquele momento, como se eu tivesse nascido de novo, porque eu era alguém para aquela criança. Daí eu tiro a alegria, que deve ser a alegria de um pai e de uma mãe, quando pela primeira vez ouve do seu filho, da sua filha: mãe, pai. Gente, não tem dinheiro nesse mundo que pague isso. Não tem dinheiro nesse mundo. Isso quer dizer então que nós precisamos investir. A família é um dom de Deus. Deus, quando pensou o ser humano, pensou família, pensou pai, mãe e filhos. Agora, sabe por que a família é tão importante? Sabe qual é a prova maior de que a família é algo muito precioso aos olhos de Deus? Sabe qual é a prova maior de que a família é preciosa aos olhos de Deus? É a raiva, a sanha de Satanás contra a família. A família, gente, tem que ser uma coisa muito importante para Satanás odiar tanto a família, para Satanás querer sistematicamente destruir a família. E nós vemos constantemente isso acontecendo. Todos os movimentos sociais mais avançados hoje em dia querem destruir a família. Ou querem destruir a família pelo aborto, ou querem destruir a família pelo casamento gay, ou querem destruir a família pelo divórcio, ou querem destruir a família pelo feminismo, ou querem destruir a família porque agora as mulheres têm que ter relações sexuais sem se preocuparem em engravidar. Todos os movimentos mais progressistas atuais estão querendo destruir a família. E nesta palestra, nós colocamos toda a nossa atenção, o foco no papel da mãe. Então vejam, existe um papel espiritual da mãe. A mãe, ela é aconchego. A mãe, ela é raiz. Ela é gratidão. Ela é o lugar onde a criança tem para correr no momento em que ela está sofrendo. É para onde a criança sai correndo. É para debaixo das asas da mãe. É para debaixo do seu manto protetor. Por que é que nós temos tanta devoção com a Virgem Maria? E quando falamos da Virgem Maria, sempre nos lembramos que ela cubra você com o seu manto protetor. Porque é esta figura espiritual da mãe que protege, que acolhe. A figura da mãe. Que coisa extraordinária naquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando Maria vê Jesus caindo debaixo do peso da cruz. Ela sai correndo, e então Mel Gibson faz aquele flashback bonito, de voltar à casa de Nazaré, e o pequeno menino Jesus caindo, e a mãe correndo na direção dele, e dizendo: eu estou aqui. Jesus, já adulto, já crescido, debaixo do peso da cruz, ela corre igualmente para ele, para dizer somente isto: eu estou aqui. Eu estou aqui. Que frase mais óbvia, mas que frase mais cheia de significado que preenche o coração. Que bom e que maravilha sermos católicos e não sermos órfãos de mãe. Que bom e que maravilha quando nós caímos debaixo do peso de nossas cruzes e de nossos próprios pecados. Saber que uma mulher do céu corre na nossa direção para dizer: eu estou aqui.
Maria. Se você teve uma experiência de mãe que foi um pouco negativa, se você teve uma experiência de mãe onde você não sente essa presença acolhedora, de amor incondicional, se você tem alguma mágoa com a sua mãe, não interessa se a sua mãe está aqui na terra ainda, ou se ela já está no céu, se ela já está junto de Deus, não interessa. O que interessa é o seguinte: se você tem algum problema com a sua mãe, com a experiência de mãe que você teve, você precisa perdoar a sua mãe, e precisa pedir à Virgem Maria que seja esta mãe que você não teve, que ela seja essa presença. Perdoe sua mãe e assuma sua mãe, junto com a Virgem Maria, como sua mãe espiritual, como aquela presença. Eu estou aqui. Agora, como é que nós podemos viver a maternidade pela internet? Como é que se vive a maternidade à distância? Como é que eu posso dizer eu estou aqui quando eu não estou aqui? É evidente que a mãe não pode e não deve ficar grudada com o filho o dia inteiro, o tempo todo. É necessário que a mãe saiba fazer aquilo que o padre José Augusto recordava, dizia assim: vai com Deus, né? Vai com Deus, vai com Nossa Senhora. A mãe não pode fazer tudo, a mãe não é a salvadora, mas é importante que eles tenham alguma experiência, alguma referência de mãe. É importante que as nossas mães estejam dispostas a pagar o preço de ser mãe para obter a alegria de ser mãe. Existe uma realização na mulher quando ela é mãe. Agora o que acontece? A sociedade moderna fica dizendo: não, você vai se realizar no emprego, vai se realizar com um salário alto. E de alguma forma as mulheres sentem que isso não preenche. Sentem que isso não é suficiente. Então, eu não sou contra, e nem a igreja é contra o trabalho das mulheres. Se as mulheres querem trabalhar e querem ter a sua independência econômica, Deus as abençoe e faça com que elas caminhem nesse caminho, não é? Cheias da bênção de Deus e da prosperidade. Mas existe um limite para o preço que se paga na ausência de casa. Então é necessário também, às vezes, perder um pouco de dinheiro e ter mais tempo para a família. Perder um pouco no seu salário. Eu não faço isso e não digo isso para que as mulheres sejam subjugadas e estejam numa condição inferior. Não. Mas é porque, gente, quando as mulheres olham para os homens e querem ser iguais a eles, elas estão colocando o homem numa posição superior. Não é isso? Porque eu olho para cima e digo: eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Mas se as mulheres dizem: eu não quero ser igual ao homem, eu quero ser mulher, mãe, feliz e satisfeita com a bênção de Deus, com o meu trabalho, mas mulher com a graça de Deus, então ela será verdadeiramente mulher sem precisar invejar o homem. As mulheres devem compreender que elas não podem ficar nesta posição da inveja. Por quê? Porque as maiores inimigas das mulheres são essas feministas radicais, que querem transformar as mulheres em homens, em cópias horrorosas de homens, em mulheres masculinizadas. Entendem isso? As feministas radicais não amam as mulheres. Elas odeiam o feminino e por isso querem fazer de tudo para destruir o que há de feminino em você e transformar você num homem. Empresário, trabalhador, não é? E deixar de lado o que há de mais feminino e mais bonito. Não, não. Existe uma ordem de Deus. Deus fez o mundo e fez bem feito. Quando Ele fez homem e fez mulher. As mulheres não devem ser homens e os homens não devem ser mulheres. Uma das coisas que, por exemplo, só vou dar um último exemplo, que se manifesta no nosso país de forma mais estranha, é essa recusa total, por exemplo, que as mulheres
tem de usar saias. Eu nunca vi um país onde se usa tão pouco saia como o Brasil. Ah, padre, porque é muito mais prático calça comprida. É evidente que calça comprida é mais prático. Mas deixa eu dizer para vocês, mulheres e quem fala aqui, me permitam fazer um parêntese, né? Não vou falar como padre, vou falar como homem. Mas não tem coisa mais bonita do que uma mulher de saia. E existem em alguns países um movimento cristão consistente. Existe em alguns países um movimento cristão consistente em que as mulheres buscam cada vez mais usar saia justamente para dizer: eu sou mulher e feliz de ser mulher, não preciso ficar imitando o homem, não. Eu não preciso ficar invejando os homens, copiando a roupa dos homens para ser igual aos homens para ser feliz. Eu posso ser mulher e me realizar. Muitas mulheres fazem isso, né? Cristãs que sabem que é a ordem de Deus a diferença entre homem e mulher. É claro que dá mais trabalho usar saia, né? Calça comprida, você põe uma camiseta e tchau, acabou. Não precisa preocupar, né? Não é isso? Saia, você precisa preocupar de combinar, não sei o quê, se está combinado, se não está combinado. Mas, ao mesmo tempo, minhas queridas irmãs, sejam aquilo que Deus quer de vocês. Não invejem os homens. Se realizem como mulheres. E a verdadeira mulher e mulher madura, seja casada ou não, celibatária ou mãe biológica, a verdadeira mulher é aquela que floresceu num coração de mãe, adulta, madura, como a Virgem Maria, modelo de todas as mulheres. CançãoNovaPlay.com. Assine já!